Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 57 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados desta série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção. Nesse artigo, vou rememorar a execução dos tubulões de fundação dos pilares com as plataformas, entubadoras BAD e perfuratrizes VIRT. O artigo 57 é a continuação do artigo 56. Montagem da perfuratriz VIRT. A mesa de giro VIRT era presa por garras na broca VIRT, repousada no convés da plataforma. A mesa de giro VIRT, com a broca, era transportada pelo guindaste American e apoiada sobre o tubo BAD superior. O guindaste American pegava os 3 tubos VIRT, um a um, com pesos embutidos na sua periferia e os montava sobre a broca. Esses tubos pesavam 50 toneladas cada um. Na sequência, eram montados tubos de perfuração normais. Quando a broca chegava no solo, era acionado o dispositivo de circulação inversa. Os tubos VIRT tinham em situação oposta 2 tubos soldados no flange, de diâmetro de 25 milímetros, que injetavam ar comprimido na broca. O ar comprimido formava bolhas na água do mar que subiam pelo tubo central, de diâmetro de 30 centímetros, sistema airlift. O ar comprimido era fornecido por compressores montados na gaiola de perfuração. A escavação era executada por movimento rotatório da broca. Os cavacos escavados, seja solo ou rocha, eram elevados pelas bolhas de ar comprimido. A água elevada pelas bolhas de ar comprimido e cavacos escavados saíam por um mangote de 30 centímetros de diâmetro, posicionado na extremidade superior da composição VIRT, embutida na mesa de giro. O operador responsável pela operação das perfuratrizes ficava localizado sobre uma passarela com o painel de comando à sua frente. Podia observar o material escavado misturado com a água que fluía à sua vista. Durante a perfuração da lama e solo, a água chegava com cor escura. Na faixa de rocha alterada, a água ia clareando, e a perfuração de rocha, a água saía branca. A velocidade de perfuração com equipamento VIRT eram da ordem de 12 metros por hora
na lama e solo, 6 metros por hora na rocha alterada e entre 30 centímetros e 1 metro por hora na rocha, dependendo de sua consistência. A altura de penetração na rocha variava entre 1 metro e 3 metros. Desmontagem da composição VIRT. Terminada a perfuração de um tubulão, era feita uma limpeza na área de fundo. A broca parava de perfurar, era levantada 50 centímetros ou 1 metro e se continuava a injetar o ar comprimido por mais ou menos 1h30. Na sequência, a composição VIRT era levantada com o mastro e os tubos eram desmontados de 2 em 2 e depositados no convés da plataforma. No final, eram desmontados 3 contrapesos e a broca, também depositados no convés. Todos os tubos e principalmente a broca eram examinados pela manutenção. Os roletes da broca eram trocados a cada cerca de 200 metros perfurados. Os roletes eram encaminhados para a oficina de mecânica em terra, onde os dentes dos roletes eram enchidos com eletrodo de solda. O enchimento dos dentes era feito com o rolete mergulhado em água, sobressaindo do nível da água apenas o filete do dente sendo tratado. O eletrodo utilizado não era do meu conhecimento. Essa técnica foi transmitida pela fábrica da VIRT. Liberação do tubulão para a concretagem. Todo tubulão tinha uma rotina de liberação antes da concretagem. Nos tubulões com menor profundidade, até 45 metros, a liberação era feita com mergulho de mergulhadores que mapeavam a superfície do fundo e as paredes, até uma certa altura, rocha sã e alterada. Um geólogo do consórcio projetista e da ESSEX orientava o trabalho do mergulhador. O mergulhador desenhava o que tinha visto junto com o geólogo. O mergulho era demorado, porque o mergulhador tinha paradas em diversas profundidades para adaptação do organismo à pressão do mar. Para diminuir o tempo de mergulho, a ESSEX adquiriu um aparelho de TV para fazer essa inspeção. O geólogo inspecionava e desenhava a vista do fundo e paredes adjacentes, observando a tela da filmadora mergulhada. A liberação para a concretagem era feita sobre um formulário, incluindo o desenho da superfície da rocha de fundação, assinada pela fiscalização e pelo construtor. O tempo de inspeção demorava 1 a 2 horas. A empresa contratada que fornecia os mergulhadores era a BH Engenharia, cujo coordenador era o engenheiro Mário Vilar Ribeiro Dantas. Montagem da camisa metálica. Após o serviço de liberação do tubulão para a concretagem, iniciava a operação da montagem da camisa metálica. A camisa metálica chegava boiando, apoiada em pares de tambores distribuídos na sua extensão. Ela chegava com o comprimento exato do tubulão ao qual estava destinada. Ela não apoiava na superfície do fundo do tubulão. Ficava 50 centímetros acima. Na extremidade superior, a cota de arrasamento era de 0,95 metros acima do nível médio do mar, mais 50 centímetros. A camisa metálica aguardava sua vez de ser aplicada
amarrada a uma boia próxima da plataforma. Uma baleeira localizava a camisa através da etiqueta soldada, soltava a boia e a puxava ao alcance do guindaste América. O guindaste, com um balancinho preso no seu gancho, enganchava com manilhas a camisa e a alçava sobre o mar e a plataforma. A camisa era introduzida no tubulão liberado, dependurada com cabos e manilhas à mesa de giro Wirth. Montagem da armação. Após a montagem da camisa, eram montadas as seções de armação. O tubulão não era totalmente armado, desde seu apoio na rocha. A armação partia de rocha alterada ou solo consistente. O comprimento da armação de um tubulão, com comprimento de 45 metros, era da ordem de 40 metros. Não lembramos com precisão esses comprimentos. Como as barras de aço CA50 eram fornecidas até o comprimento de 15 metros, uma armação com comprimento de 40 metros era composta de pelo menos 4 seções. A emenda entre duas seções consumia parte do seu comprimento. A parte superior da emenda de uma seção de armação era afunilada para facilitar o encaixe. Cada seção de armação tinha em suas extremidades um anel formado por duas barras afastadas entre si de 50 centímetros, enrijecidas por barras soldadas em zigue-zague. A emenda entre duas seções de armação era feita encostando os anéis da extremidade e ligá-las através de manilhas fabricadas na obra. Desmontagem da composição BAD. A composição BAD estava aderida ao solo. Essa era separada da mesa de giro Wirth durante a operação de perfuração e era movimentada com movimentos de vai e vem periodicamente. Mesmo com esses movimentos periódicos, o início da operação de levantamento dos tubos BAD era difícil de realizar. A força de arrancamento dos tubos BAD era geralmente bastante solicitada. Uma vez iniciado o movimento de subida dos tubos BAD, eles eram desparafusados um a um, transferidos com a mesa de giro Wirth para o dispositivo de pré-montagem e transferidos para o respectivo depósito com o guindaste América. Iniciada a operação de desmontagem da composição Wirth, todo o trabalho de desmontagem Wirth e BAD ocorria rapidamente. O vão remanescente entre os tubos BAD e a camisa metálica durante a operação de desmontagem. Os tubos BAD tinham diâmetro externo de 2,20 metros. A camisa metálica tinha um diâmetro de 1,80 m. Na medida que os tubos BAD eram removidos, restava um anel vazio de 20 centímetros de largura. Esse anel era cheio com areia durante a operação de retirada dos tubos BAD. O enchimento com areia era executado localizando um chapéu cônico metálico sobre o tubo mais elevado sendo levantado. O guindaste América alçava uma caçamba de concreto de abertura manual. O guindaste América posicionava a caçamba de forma a retroescavadeira JCB da central de concreto transferir a areia da barcaça para a caçamba. A caçamba cheia
era girada pelo guindaste e despejada sobre o cone metálico, apoiado sobre o tubo BAD sendo levantado. A caçamba possuía uma plataforma com dispositivos de segurança para o operador da abertura da caçamba. O enchimento do anel com areia era controlado pelo mesmo sondador que controlava com uma sonda a subida do concreto no tubulão. Esse procedimento será explicado no item de concretagem do tubulão. Devido à extensão do assunto, será dado prosseguimento no artigo 58. No caso de ter ficado dúvida sobre os assuntos tratados, façam suas perguntas que responderemos com prazer. Deixem seu like.